O que temos aqui é a representação de um fígado. Se este órgão vital não for bem cuidado, ele pode evoluir para uma condição de esteatose hepática, conhecida como fígado gorduroso, progredir para cirrose e, em último caso, levar à falência do órgão. O seu fígado desempenha mais de 500 funções vitais e é o principal órgão desintoxicante do corpo. Antigamente, a causa predominante do fígado gorduroso era o consumo de álcool, mas hoje é muito provável que a gordura no fígado seja resultado direto da nossa alimentação. É comum ouvir pessoas expressando frustração com a avalanche de informações conflitantes disponíveis. Existem inúmeros vídeos sobre o tema, mas muitos me parecem imprecisos ou incompletos. Por isso, neste material, meu objetivo é esclarecer como o processo realmente funciona, para que você possa tomar as rédeas da saúde do seu fígado e eliminar a confusão. Primeiramente, precisamos discutir o que não comer, abordando não apenas minhas recomendações, mas também desmistificando alguns mitos e equívocos populares. Ao pesquisar sobre o assunto, uma das primeiras recomendações que encontrei foi a de evitar o sódio. A justificativa é que o sódio, presente no sal, causa retenção de líquidos. Essa afirmação é parcialmente verdadeira, pois o sódio, de fato, atrai moléculas de água. Contudo, a retenção de líquidos só se torna um problema se o seu corpo perdeu a capacidade de regular o sódio, como em casos de desequilíbrios hormonais, tumores endócrinos ou insuficiência renal. Nesses cenários, limitar o sódio é crucial. Para uma pessoa comum e saudável, no entanto, a ingestão de sódio não precisa ser uma grande preocupação e não tem relação direta com o fígado gorduroso. Portanto, essa recomendação é incorreta. A próxima recomendação é evitar açúcares adicionados. E com essa, eu concordo plenamente. O açúcar adicionado contribui diretamente para o acúmulo de gordura no fígado, um ponto que detalharemos mais adiante. Outro alimento frequentemente citado é a carne vermelha, com a orientação de evitá-la por ser rica em gordura saturada. Embora seja verdade que a carne vermelha contém gordura saturada, a ideia de que isso é inerentemente prejudicial é um equívoco que também vamos esclarecer. Por fim, há um forte alerta contra frituras, pois seriam ricas em gordura e calorias. Aqui, a recomendação é parcialmente correta, mas pelo motivo errado. O problema não reside nas calorias ou na quantidade de gordura em si, mas na péssima qualidade dos óleos utilizados. A esmagadora maioria das frituras comerciais emprega óleos vegetais industriais que, para suportar altas temperaturas, passam por processos agressivos de refino que os tornam tóxicos e inflamatórios. Se você ocasionalmente fritasse algo em uma gordura estável como banha ou óleo de coco, o problema seria minimizado. Para desfazer a confusão, precisamos abandonar a ideia simplista de que você é o que você come. Esse pensamento leva à crença de que comer gordura saturada resulta diretamente no armazenamento de gordura saturada no corpo. Vamos usar o exemplo de uma vaca. A carne bovina é uma fonte de gordura saturada, mas as vacas, em sua dieta natural, comem grama, que não contém gordura saturada. De alguma forma, a grama que ela consome é convertida em gordura saturada em seu corpo, um processo chamado de biotransformação. Se isso ocorre em uma vaca, por que seria diferente em um ser humano? A gordura saturada em nossos corpos não vem necessariamente da gordura saturada que ingerimos. Nos seres humanos, o processo é análogo, mas a matéria-prima não é a grama, e sim o excesso de energia. Quando consumimos mais combustível do que nosso corpo necessita, esse excedente é transformado em gordura para ser armazenado. Se esse excesso de energia é acompanhado por níveis elevados de insulina, o hormônio do armazenamento, o corpo produz e armazena gordura saturada. Muitas pessoas se confundem porque estudos mostram que um fígado cheio de gordura saturada é resistente à insulina, o que é verdade. No entanto, não foi a gordura saturada que causou a resistência à insulina. Foi o contrário. O excesso de combustível e a alta insulina criaram a gordura saturada, e o congestionamento do fígado com essa gordura é o que o torna resistente à insulina. A verdadeira causa do fígado gorduroso é a sobrecarga. Quando damos ao fígado mais tarefas do que ele consegue realizar, ele fica congestionado. As substâncias que mais sobrecarregam o fígado são aquelas que apenas ele consegue processar. A primeira e mais conhecida é o álcool. É por isso que seu consumo é regulado e restrito. A segunda, e menos compreendida, é a frutose,
As pessoas sabem que açúcar é ruim, mas não entendem que o grande vilão é a frutose, que compõe 50% do açúcar de mesa. Ao consumir 100 gramas de açúcar em um dia, algo comum na dieta moderna, você está ingerindo 50 gramas de frutose que vão diretamente sobrecarregar o seu fígado. A terceira tarefa exclusiva do fígado é processar e eliminar toxinas. Quando ele já está ocupado com álcool e frutose, sua capacidade de desintoxicação fica comprometida, levando ao acúmulo dessas substâncias. Por último, temos a insulina. Ela não é a causa inicial, mas atua como um potente agravante. Um fígado já gorduroso, em um ambiente de alta insulina, terá o processo de queima de gordura bloqueado, perpetuando o ciclo de resistência à insulina. Compreendendo as causas reais, fica simples saber o que evitar. O primeiro item, obviamente, é o álcool. O segundo é o açúcar, tanto o adicionado quanto o natural. Muitas pessoas acreditam que o açúcar das frutas é inofensivo, mas o fígado não diferencia a origem da frutose. Consumir grandes quantidades de frutas muito doces, como melancia, banana e manga, pode facilmente levar a uma ingestão de 100 ou 200 gramas de açúcar, sobrecarregando o fígado da mesma forma. Algumas frutas vermelhas em moderação não são um problema, mas não trate as frutas como uma licença para consumir açúcar ilimitadamente. Também é crucial evitar amidos, que são longas cadeias de glicose. Eles se decompõem em açúcar no sangue, estimulando a insulina. Se você já tem fígado gorduroso e níveis elevados de insulina, os amidos apenas piorarão a situação. Isso vale tanto para os processados, como farinha branca, quanto para os integrais, como arroz integral, pois a diferença no impacto glicêmico é mínima. Além disso, evite categoricamente alimentos fritos em óleos vegetais industriais. Esses óleos oxidados e tóxicos representam um grande estresse para o fígado. Por fim, é importante entender a diferença entre reverter uma condição e manter a saúde. Uma pessoa saudável e sensível à insulina pode tolerar uma certa quantidade desses alimentos. No entanto, se você está tentando reverter o fígado gorduroso e possui alta resistência à insulina, precisa ser muito mais rigoroso do que alguém que está apenas em fase de manutenção. Os grãos integrais são uma figura carimbada em listas de alimentos saudáveis. Geralmente o argumento é que são melhores que pão branco e açúcar. Isso não é um grande elogio, pois sabemos que pão branco e açúcar são extremamente prejudiciais. Ser um pouco melhor que o pior não torna um alimento saudável. A maior parte da composição dos grãos é amido, que se converte rapidamente em glicose e estimula a insulina. Para piorar, os grãos estão entre os alimentos mais alergênicos que existem. Muitas pessoas são sensíveis ao trigo, glúten, arroz e aveia. Portanto, para o objetivo de reverter um fígado gorduroso, os grãos integrais não ajudarão. Se você não tem essa condição, é sensível à insulina e tolera bem os grãos, talvez possa consumir alguns com moderação, mas não os veja como uma ferramenta de cura. O conceito de superalimento é muito popular, mas eu tenho um problema com a própria ideia. Pense comigo. Seria possível neutralizar os efeitos de um veneno, como o mercúrio, apenas tomando uma vitamina? Não. Enquanto a exposição ao veneno continuar, ficaremos cada vez mais doentes. A vitamina pode ajudar a tolerar um pouco melhor, mas a saúde só será restaurada quando a exposição cessar. O mesmo vale para um lago poluído. Não podemos adicionar um antioxidante e esperar que os peixes se recuperem magicamente se continuarmos despejando toxinas na água. A ideia de superalimento nos distrai do quadro geral, sugerindo que uma substância milagrosa pode nos proteger enquanto mantemos hábitos prejudiciais. Essa mentalidade de superalimento como remédio vem de décadas de condicionamento pelo modelo alopático, que nos ensina a tomar uma pílula para cada sintoma. Tomamos um remédio, o sintoma desaparece e acreditamos que o problema foi resolvido. No entanto, o sintoma era apenas um sinal de que algo não estava funcionando bem. O remédio apenas bloqueou o sinal, mas não corrigiu a disfunção subjacente. O dano continua a ocorrer silenciosamente. O modelo holístico, por outro lado, busca atuar na raiz do problema. Se algo está faltando, nós o fornecemos. Se algo está interferindo, nós o removemos. Ao fazer isso, não só aliviamos o sintoma, mas também restauramos a função correta do corpo. Por isso não existem superalimentos. Existem alimentos bons que apoiam o corpo e alimentos ruins que interferem.
As gorduras insaturadas frequentemente aparecem como a alternativa boa à gordura saturada, mas a verdade é mais complexa. O primeiro tipo, as monoinsaturadas, encontradas no azeite de oliva extra virgem e na carne, são excelentes para nós, desde que minimamente processadas. Metade da gordura na carne bovina, assim como no nosso corpo, é monoinsaturada. O outro tipo são as poliinsaturadas. Aqui a confusão se instala. Essas gorduras são muito instáveis e reativas. Para serem usadas em óleos de cozinha e molhos de salada sem estragar, elas passam por um processamento industrial pesado que as torna tóxicas e inflamatórias. Portanto, quando a recomendação comum é trocar manteiga por óleo vegetal, você está cometendo um grande erro, transformando uma gordura instável em uma parte principal da sua dieta. Obtenha suas gorduras insaturadas de fontes como azeite e carne, mas evite os óleos vegetais industriais. Soja e outros feijões também são frequentemente recomendados, com alegações vagas de que podem ajudar com o açúcar no sangue ou a resistência à insulina. Novamente, estamos no argumento de que são melhores que os grãos, por exemplo. Isso não os torna um bom alimento para quem busca reverter uma condição metabólica. Além disso, a soja é majoritariamente transgênica e um dos principais alérgenos alimentares. Se você tem sensibilidade, ela causará inflamação. Eu não recomendo soja para ninguém, exceto em formas fermentadas e orgânicas como miso ou tofu. Se você é sensível à insulina e tolera bem algumas lentilhas, tudo bem. Mas se você tem fígado gorduroso, os feijões não vão te ajudar. A aveia é outro item comum nessas listas, elogiada por ser rica em fibras. Se comparada ao pão branco, talvez seja uma opção melhor, mas ainda é quase puro amido que se transforma em glicose. Muitas pessoas também têm sensibilidade cruzada com o glúten, reagindo à aveia mesmo que ela seja certificada como isenta de glúten. Se você for consumir aveia, escolha a versão em grãos inteiros, que é absorvida mais lentamente. A aveia instantânea é pouco melhor que doces. Para reverter uma doença hepática, é um alimento a ser evitado. Sobre o café, algumas pesquisas sugerem uma associação protetora contra a doença hepática gordurosa, mas os próprios estudos não apontam um mecanismo claro. Eu sempre me pergunto, aqui estamos comparando o café. Se as pessoas que bebem café estão, em vez disso, deixando de consumir refrigerantes e chás adoçados, então o benefício pode vir da substituição, e não do café em si. Eu não me oponho ao café, eu mesmo bebo. Apenas não o encare como um superalimento que irá curar seu fígado. As nozes, na minha opinião, são um excelente alimento. Ricas em proteínas e gorduras, e pobres em carboidratos, elas promovem saciedade e ajudam a reduzir a insulina, sendo fundamentais para reverter a resistência à insulina. No entanto, não as encare como uma solução mágica. São apenas um bom alimento, não um superalimento com moléculas milagrosas. O ômega 3, por outro lado, é um ácido graxo poliinsaturado que realmente precisamos, mas em pequenas quantidades. Ele é essencial e comprovadamente anti-inflamatório, atuando nas causas profundas da síndrome metabólica. A melhor fonte são os peixes ou o óleo de peixe. Fontes vegetais como a semente de linhaça não são ideais, pois a conversão em EPA e DHA é muito ineficiente em pessoas com saúde metabólica comprometida. Os vegetais crucíferos, como rúcula, brócolis, couve de Bruxelas, repolho e couve-flor, são fantásticos. Eles contêm fitoquímicos que ativamente auxiliam nas vias de desintoxicação do fígado. Desde que você os tolere bem, pode consumir à vontade. O segundo item na minha lista, que não encontrei em nenhuma outra, é a carne. O medo da gordura saturada e do colesterol ofuscou os benefícios deste alimento incrivelmente denso em nutrientes. A carne é muito satisfatória, uma ótima fonte de proteína e um dos alimentos com menor potencial alergênico. Ela também é rica em metionina, um aminoácido que o corpo usa para produzir glutationa, o antioxidante mais poderoso do corpo. Em um contexto de baixa insulina, a gordura saturada estável da carne se torna uma excelente e não inflamatória fonte de energia. E o número 1 na minha lista é o ovo, outro alimento injustamente demonizado pelo medo do colesterol. Os ovos são uma potência nutricional. Eles contêm colina, uma vitamina essencial para o metabolismo de gorduras, ajudando a retirá-las do fígado. São ricos em vitaminas B6, B9 e B12. Que
que convertem a homocisteína inflamatória na útil metionina, precursora da glutationa. Além de fornecerem as vitaminas para esse processo, os ovos são uma rica fonte da própria metionina. Eles também são repletos de ácidos graxos essenciais, EPA e DHA, especialmente os ovos de galinhas criadas a pasto. Se este conteúdo foi útil para você, certamente vai gostar deste outro vídeo. E se você realmente deseja dominar sua saúde, entendendo como o corpo funciona de verdade, não se esqueça de se inscrever, ativar o sino e selecionar todas as notificações, para nunca perder um vídeo que pode salvar sua vida.